Oi, meu nome é Túlio, eu trabalho com fotografia e maquiagem em Crucilândia, Minas Gerais. A ideia de fazer um documentário sobre o Coral Contratempo surgiu a partir de uma fita cassete que eu tinha guardada. Era uma fita que pertencia à minha mãe, Mara, que fazia parte do coral, então eu ouvia bastante essa fita quando eu era criança. E quando houve a transição de fita cassete, de vinil para CD, MP3, por algum motivo eu guardei essa fita, foi a única fita que eu guardei. E em 2018 eu achei essa fita numa gaveta, ela estava arrebentada e eu acabei consertando ela com um durex, deu certo, a fita tocou. E eu decidi postar o áudio dessa fita no Facebook, que gerou uma movimentação interessante das pessoas. Veio a ideia de deixar esse registro em vídeo com essa história que merecia ser contada por quem viveu e por quem contou durante todo aquele período. Bom, a ideia do coral surgiu de quando a gente saía com o Dr. Joaquim nos finais de semana para tocar violão, tocava violão na pracinha. E tinha uma turminha sempre que estava ali com ele, que gostava muito de cantar. A família da Dona Emília, a família do Som Antenor, né, os filhos e tal, então a gente sempre cantava. E o Joaquim ficou próximo da gente e surgiu uma coisa natural. Ele tinha uma turminha da praça, vamos dizer, que tocava, e eu era muito jovem, eu estava entre 13, adolescente até, né? 13, 14 anos, e eu sempre filtrava, porque tinha a Sônia, minha irmã, a Mara, sua mãe, e eu estava ali no meio da turma, né? Eu lembro que a gente reunia na casa da Zezinha, né? Na casa dos pais da Zezinha. Aí desses encontros a gente saía também, encontrava os amigos na casa da Cidinha ou lá em casa e sempre cantava. Aí surgiu a ideia de juntar o grupo para cantar, formar um coral. Tinha esse grupinho que sempre a gente reunia quando tinha algum evento, alguma coisinha, alguma coisa na praça, a gente sempre estava reunido. Reunia em casa de um, de outro, né? E a ideia foi naturalmente do Joaquim, que tinha, né, já uma experiência como maestro. E ele foi vendo que as pessoas gostavam de cantar e ele teve a ideia de criar o coral, de fundar o coral. E sempre quando a gente reunia, sempre a gente estava ali cantando, a turminha, todo mundo junto, e a nossa família, tanto a família do pessoal da Zezinha, da Hilda lá, a gente gostava muito de música, sempre foi uma família muito musical. Era um grupo de uns 10, mais ou menos. Depois o grupo foi aumentando. Né? A Zezinha, que sempre implicava que eu era desafinada. A Hilda, a Ana, a Mara, a Vanusa, a Cidinha, o Minho, o Ronilson. O João Paulo era criança, né? Mas sempre estava lá junto. É que eu me lembro mais desses. A Neuza. Começou com algumas pessoas,
né? O doutor Joaquim era o nosso maestro. E ele que foi ensaiar a gente separando as vozes, né, os naipes, e encaixou cada um no naipe e a gente começou a ensaiar. E ele fazia uns testes com a gente, de voz. E aos poucos foi surgindo a ideia do coral, até porque na época a gente cantava na igreja. Aí surgiu como se fosse uma brincadeira, até então a gente achava que fosse, mas o Joaquim levou super a sério. Aí ele fez teste com todo mundo para saber quem era soprano, quem era contralto, tenor. Isso aí que ele nos fez conhecer, né, música, tonalidade, o tom da voz. Ele fazia teste com todo mundo para ele separar as vozes no coral. Eu lembro que na escola ele fez um teste comigo, lá, blá, 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 lá, 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 ia aumentando o tom, baixava o tom, e ele falava, você é um tenor. E eu falava assim, um tenor? E ele explicava o que era um tenor. E aí eu fui pro coral achando que eu era um tenor, imagina. Né? Que Andrea Bocelli nunca ouça uma coisa dessa. Eu não consigo cantar sozinha, mas quando eu sei mesmo a música e tem várias pessoas cantando, até que sai. Mas na época, eu já namorava o Joaquim, né? Então os meninos falavam que eu participava do coral por ser namorada dele. Mas eu sempre amei música. Mas infelizmente eu não tive esse dom e não tenho, né, esse dom de cantar. Porque para ele me ensinar o contralto, eu tinha que saber contralto, né? Então ele ensinava a gente cantando, ensinando em cada naipe. Então ele conhecia todos os naipes. A gente fazer aqueles duetos de vozes ali que ele ensinava pra gente ali era uma coisa inédita pra gente que vivia cantando assim, aquela coisa muito amadora, né? A gente para cantarolar era boa. Extremamente culto, e ele conhecia como ninguém a música brasileira. Ele amava a música brasileira, a gente cantava muito junto. Eu e ele era famoso cantar Yolanda, fazendo um dueto. Ele conhecia muita música, ele era muito culto e ele sabia tudo de música. Afagar a terra, conhecer os desejos da terra, cio da terra propícia estação de fecundar o chão. Apanhar o trigo, recolher cada bago do trigo, forjar do trigo milagre do pão e se fartar de pão. Me senti importante. Você estar apresentando, você está aprendendo a cantar. O Dr. Joaquim ensinou notas musicais pra gente, tom de notas musicais. Isso foi perfeito, isso era muito bom, era um aprendizado. Não é só estar ali cantando, se apresentando, se exibindo para as pessoas, não é isso. Você aprende, culturalmente você enriquece, né? E eu trago a música comigo até hoje. Era muito divertido, porque o Joaquim atrasava sempre. Aí a gente ficava reunido e ele atrasava. Aí surgiu a ideia do nome Contratempo. A Hilda deu esse nome para o coral. O nome do coral saiu desses desencontros que havia às vezes. O coral já estava formado, vamos dizer, né? A gente cantava bastante música. E surgiu a ideia, acredito que ele era médico também em Rio Manso, e surgiu a inauguração do prédio, eu não me lembro detalhes, se da prefeitura ou da Câmara Municipal. O prefeito lá convidou o Joaquim, a gente foi. Aí tá aquela confusão, não se juntava, a gente com medo de estar atrasado, com medo de não chegar lá a tempo. Aliás, a gente chegou, a cerimônia já tinha começado. O coral até então não tinha um nome, a gente era o coral do Dr. Joaquim, a gente reunia e cantava. E num sábado, a gente saiu de Crucilândia às 16, a inauguração do prédio era às 16. Quando disseram para ele 16, eu acho que ele memorizou às 6. O caminho era todo de chão batido, então a gente saiu daqui às 4, quando a inauguração já estava acontecendo. Quando a gente chegou, por volta de 5h30 da tarde, estava anoitecendo,
A gente chegou, a gente percebeu um movimento estranho. Todo mundo falando, e bebendo, comendo, ou enfim, o coral chegou, já era o coquetel. A gente entrou lá no meio do ato já acontecendo. Então, como estava tudo dando errado, eu chamei o nosso coral de contratempo. Toda vez que a gente vai fazer tem confusão, então esse coral vai chamar contratempo. Aí acho que foi a Hilda, falou assim, o pessoal tá assim, a gente tem que escolher o nome, porque na hora de apresentar o coral, né? Porque eles falavam coral de Crucilândia, né? Aí a Hilda, o coral tinha que chamar contratempo, porque o Joaquim é contra o tempo. Aí ficou, coral contratempo. Porque a gente chegou depois da apresentação, então ficou mais ou menos esse batizado carinhoso aí do nome do coral de contratempo, porque a gente chegou depois da inauguração, que era para ser feito antes. Aí, de tanta gente falar o contratempo, pegou o nome. Aí o Joaquim, mas eu tinha outro nome pro coral, eu não lembro o que ele falou, não. Não sei, falei, o Joaquim agora já colou, e ficou, né, porque todo mundo se refere, ele chama de contratempo. E quando o Joaquim chegava mais cedo, a gente também se divertia pra caramba, porque a gente cantava, ficava cantando do nosso jeito, e brincava, e inventava um monte de música, sabe? Sentava todo mundo no chão, na casa da mamãe, pra ficar esperando o Joaquim chegar e cantava. E depois o Joaquim chegava, a gente fazia hora também pra caramba, sabe? Eu era bem criança quando o coral Contratempo surgiu, né? Tenho vagas lembranças do início, mas me lembro muito da minha primeira fase, da minha primeira infância, com 7, 8 anos, quando eu já presenciava os ensaios do coral. As pessoas começaram a chamar a gente para participar de eventos, como formatura, missa de Natal, por exemplo. E eu me lembro de uma passagem no Natal em que o Dr. Joaquim, né, junto com as minhas tias, minha mãe, ensaiou com a gente uma música, né, para que a gente pudesse apresentar essa música no coralzinho das crianças, né, o coral Contratempo das crianças. Bom, o palco nosso de apresentação, né, em Crucilândia era a igreja, era onde a gente tinha como estar se apresentando. A gente começou a sair para cantar, ele chamava os irmãos dele, o sobrinho, quando a gente ia participar de um evento maior. Tinha turminha que segurava ali, quando era em Crucilândia mesmo, que a gente fazia as apresentações. Quando ia ter uma apresentação do coral Contratempo, era um evento, né? Um evento que era preparado, um evento que era programado, as pessoas se preparavam para aquilo, né? Existia toda uma preparação, uma liturgia, algo que movimentava as pessoas. E também nos casamentos, a gente meio que até oferecia, sabe, para cantar. Inclusive, a primeira vez que o coral apresentou foi na formatura da Shirley, em 89, foi a primeira vez que o coral apresentou. A Shirley, infelizmente, perdeu a fita que gravou, mas foi muito boa. Teve uma época também que a Bida, minha irmã, e o Geraldo tinham um bar no Eldorado. Nós fizemos apresentação lá em Contagem. Era numa festa junina em Contagem, lá no bairro Eldorado. Então me lembro que contrataram uma equipe, contratou um ônibus e a gente foi, né, para fazer a apresentação, todos os componentes e mais algumas pessoas que foram para fazer a apresentação, e era numa festa junina. Nós fomos de ônibus, não sei se foi fretado ou se foi com uma de linha. Aí a gente foi de ônibus, foi um ônibus da Transmoreira. Eu não sei se ela pagou, conseguiu o patrocínio para o ônibus, ou se a gente fez vaquinha e pagou, mas acho que ela financiou. Ela deve ter conseguido um financiamento lá. E ela tinha um amigo que trabalhava no jornal Estado de Minas, e ele começou a colocar de graça umas notinhas,
Coral Contratempo, vai apresentar na Rua João Gomes Cardoso. E aí a gente apresentou lá, foi muito legal também, o pessoal gostou muito, sabe? Havia uma festa lá na rua e ele incluiu esse número nosso. A gente apresentamos em cima de um caminhão mesmo, lá na rua, em frente ao bar que ela tinha lá. E assim, a gente foi muito aplaudido. Isso eu lembro. Não lembro quais músicas a gente tocou. Tinha uma música muito engraçada, que ela dizia assim: o carro do meu chefe tem bip numa roda, o carro do meu chefe tem bip numa roda, e amarramos lá com um chiclete. E à medida que a música ia acontecendo, ia tirando uma palavra de cada vez, até a música ficar só no sussurro. E eu lembro que foi uma festa, nesse momento, as pessoas gostaram, e o coral começou a convidar as pessoas que estavam lá no público para participar, lá em cima do caminhão, para cantar, para ver quem sabia cantar. Quem soubesse cantar ia ganhar um brinde no bar, né, que tinha na rua. Eu sei que foi muito honroso para a gente. Você imagina a gente sair de Crucilândia e tocar perto da capital, lotado de gente, né? Um bairro muito conhecido, como Eldorado é até hoje, né? Pra gente era festa, né? Sair daqui de ônibus e parar no Eldorado, cantar e ficar tudo feliz. Mas patrocínio fora isso não tinha, não. E uma coisa que eu acho interessante é porque não existia nenhum cantor profissional nesse grupo. Mas o Dr. Joaquim, ele soube muito bem dosar e trabalhar essas pessoas com as qualidades que as pessoas tinham. Joaquim veio para o Brasil fugindo da guerra civil em Angola, né? Porque Angola era dependente de Portugal. Então ele, como, entre aspas, português, ele poderia ir para Portugal. Ele foi, ficou um tempo lá, trabalhou até na Cruz Vermelha, em Lisboa. Depois de Lisboa, ele resolveu vir para o Brasil. Foi para São Paulo, ficou um tempo em São Paulo e resolveu tentar, ficou sabendo de uma universidade federal em Belém do Pará, porque o sonho dele era fazer medicina. E foi para Belém, fez medicina lá. E ele era adventista, da igreja adventista. E quando ele terminou de fazer medicina, ele descobriu que tinha sido doado um hospital em Belo Horizonte, que é o Hospital Belo Horizonte, para a igreja adventista na época. Então ele resolveu mudar-se para Belo Horizonte por ser o Hospital Adventista, né? Ele era amigo do secretário-geral de Educação do Estado. E o prefeito daqui, na época, precisava de um médico residente. E era amigo também desse secretário. E ele indicou para o Joaquim, entendeu? Ele tinha acabado a residência e tal. Ele resolveu vir conhecer a cidade, veio, conheceu, gostou. E ele veio pelo Estado, porque aí a secretaria contratou, e pela prefeitura para residir aqui. Aí o doutor Joaquim veio para Crucilândia em 87. E aí assim, eu conheci o Joaquim do consultar com ele. Aí depois ele começou a dar aula na escola. O doutor Joaquim era professor de biologia da gente. E o Joaquim, quando chegou também, acho que é pelo fato de todo mundo gostar muito de música, né? No instantinho o Joaquim ia lá em casa e tal, no instantinho a gente entrosou com ele, em questão de cantar e tal. Aí assim, a gente já ficou encantado com ele pelo fato de tocar violão, né? A minha família sempre gostou de cantar, né? Então ali já foi assim um passo fácil, né? Assim, surgiu uma amizade através da música, né? A Joaquim tinha, acho que, 4 paixões na vida deles. Eram 4 paixões. Era a medicina, né? A família, música e religião também. Não necessariamente nessa ordem. Inclusive ele falava que música era a segunda profissão dele, porque na Terra ele seria médico, cuidando de pessoas, mas no céu não teriam pessoas doentes, então ele não teria uma profissão no céu.
aí seria músico. Olha, o Dr. Joaquim era um ser humano diferenciado, né? Isso aí não é pela ausência dele, essa partida dele que deixou a gente muito triste, que a gente vai enaltecer esses lados dele, mas quem conheceu sabia que ele era uma pessoa fantástica. Como pessoa era incrível, né? E depois o Joaquim começou a namorar com a Shirley, e a Shirley frequentava muito a minha casa. Aí foi assim, tranquilo para surgir essa ligação. Ele ia lá para casa da Shirley para namorar e não ia para casa da Shirley, aliás, né? Ele ia para casa dos meus pais. Teve uma vez ele em São Paulo, ele perdeu um voo porque estava anunciando uma promoção de um piano no aeroporto. Ele foi para a loja, esqueceu da vida. Mas ele falou, tudo bem, eu perdi o voo, mas comprei o piano. Ele chegou em casa, né? Veio pela transportadora depois, um piano. O que unia esse grupo, é igual você falou, era a vontade de cantar, o gosto pela música e bom gosto, né? Não era por qualquer música, era um bom gosto musical, com MPB, canto, né, clássico mesmo. A gente gostava demais, era muito bom. Então era o que unia a gente fazia uma força para que a coisa funcionasse. Marcava ensaio, a gente ia, a gente estava sempre por aqui e era muito bom, era uma diversão, né? Se encontrava nos finais de semana, ou quase todo dia, todo mundo, já na época nem celular existia, né? Nem telefone a gente tinha, então a gente ficava mais ou menos ligado, a hora que um já estava disponível, o outro, e tinha um grupinho de reunir. E às vezes estava ali na praça, na cachoeira, quando a gente reunia na casa de alguém aí para poder cantar, mas a dinâmica em si das escolhas das músicas, eu era muito novo, eu não tinha muita participação nisso, né? A gente cantava ali o que o pessoal apresentava pra gente. Mas ele escolhia e aí passava pra gente e ensaiava com a gente, sabe? E fazia aquele latim meio enrolado ali por nossa conta, né? Mas saía certinho. Não tinha um repertório fixo. De vez em quando o pessoal falava uma música e Joaquim ensaiava, até música dele, de autoria dele. Eu lembro de uma música e ela ficou marcada para mim porque eu canto ela até hoje. A música falava da lua. A música falava: a lua vai dormir encabulada na passarela da madrugada. Seus olhos vão sonhar sobre a janela, nos olhos dela, nos olhos dela. Aquela outra da lua, né? Eu esqueci, a lua vai dormir encabulada. Era do Juca Chaves, eu não tinha nem ideia que essa música era do Juca Chaves. Eu não a conhecia, quem apresentou pra gente foi o Joaquim. E aí foi mesclando, né, os cantos, porque a gente, igual eu falei, a gente começou com canto na igreja. Então a gente começou com um canto católico e evangélico. Né? O Joaquim até fazia umas, tem a do chapéu de palha que ele fez, que ele falava que era uma homenagem a Crucilândia e tal. Então, assim, era muito eclético, muito misturado e muito bom. Eram duas que ficaram bem marcadas, que Vamos ao Brasil, mas é o que a gente mais cantava, Vamos ao Brasil. Inclusive, ele cita Crucilândia na música. Eu lembro só da Vamos ao Brasil, eu lembro dessa musiquinha. Ele cantou tocando violão e assim, porque falava de Crucilândia, aí eu amei a ideia, porque nessa música ele falava de Crucilândia, sabe? Acho que por isso eu gravei, tudo tá relacionado a Crucilândia, eu sou apaixonada. Eu lembro do Chapéu de Palha, mas não sei dela toda também não, sei que é assim, meu lindo chapéu de palha. Meu lindo chapéu de palha, você é fenomenal. Tem que cortar aí. Você é artesanal. Eu falava, exaltando o chapéu de palha, o trabalho artesanal. Essa eu lembro dessa que ele compôs. Ele falava, vamos ao Brasil, nós vamos ver Fla-Flu lá no Maracanã, morar em Crucilândia, ter um canavial, tocar um violão na noite de São João. Eram as coisas que tinha em Crucilândia, né? São João, canavial, né? A cidade era toda cercada de canavial, que era na época
da oficina, das cruzes. E era gracinha o Joaquim, que a gente deu homenagem ao povo de Crucilândia, fez a música do Chapéu de Palha. Era legal. E o Dr. Joaquim fazia isso com muita maestria. Ele era um maestro que sabia fazer com maestria, porque ele fazia com o coração, fazia com a alma, né? Isso tocava profundamente naqueles que estavam ouvindo. Era muito bacana. E os amigos da gente que frequentava muito lá em casa, era a mesma turminha que sempre estava na rua cantando com o Dr. Joaquim, né? Então isso aí também facilitou, porque todo mundo cantava. Então ali já tinha soprano, tenor, baixo. Dentro do círculo de amizade do Joaquim já dava para formar um coral. A gente sempre gostava de cantar às vezes, serenata na escola, eu era diretora da escola, então a Hilda trabalhava, a Sônia, a gente gostava muito do Rominho, meu irmão, a gente sempre saía, fazia serenata dia dos professores, então a gente sempre estava inventando alguma coisinha. E quando veio o coral, ele veio fortalecer esse vínculo, né, de amizade, de companheirismo entre a gente. Então a gente estava sempre reunido, nos passeios, nas esquinas, era muito interessante. Nas esquinas a gente jogava queimada, fazia fogueirinha e contava a casa até altas horas. Toda a atividade que tinha, a gente fazia. Então era assim, a gente fazia acontecer. A nossa turma era muito boa, todo mundo muito criativo e todo mundo topava. Vamos fazer isso, e todo mundo ia e participava. A gente gostava muito de cachoeira, né? Da equipe, de motos, papatrilha, bailes, fazia trilha com o motoqueiro. Então a gente era muito ativo na época. Nossa turma, assim, a nossa época, nós éramos muito animados. Crucilândia, meados de 85, a gente tinha Cachoeira de Machado, Cachoeira dos Amorinos, né? Um povoado de cachoeiras, bibocas, futebol aos domingos, social e Dom Silvério. Logo depois, 86 a 92, carnaval, explodiu, foi bom demais, foi ótimo. Tinha essa turminha aí, basicamente, era a turminha do carnaval. Participava do carnaval, participava da qualquer atividade cultural que tinha na cidade, a gente estava junto, embora o carnaval não era muito junto, né? A gente participava do motocross, que a equipe Papatrilha fazia, a gente fazia parte dessa equipe, e era normal a gente estar sempre participando de eventos na cidade. Tira a reza para as almas. A reza para as almas era famosa. Nas quaresmas a gente saía, a turma, todo mundo com o véu na cabeça. O Dercinho que comandava essa parte, para fazer a reza para as almas. Eu não podia olhar para trás, não podia rir, não podia conversar. Ele chamava atenção. A gente fazia muitas promoções mesmo, gincanas, mesmo para arrecadar dinheiro. No ensino médio, por exemplo, para arrecadar dinheiro para viajarmos, né, no final do ano. E tinha essa cultura de sentar na praça e cantar, né? O país estava saindo aí de uma ditadura e que era possível, meados de 85, já sentar na praça e cantar as músicas da época sem nenhuma repressão. É muita saudade de lembrar disso tudo. Era até se a gente não tivesse, tinha alguma coisa errada, tinha alguém doente. A gente sempre estava participando de alguma coisa. É que tudo pra gente era novo, né? E a juventude, né? Nada melhor de que participar e cantando, né, Túlio? Que é uma coisa tão gostosa de fazer, né? Cantar era tudo que a gente gostava, que a turminha toda gostava demais de cantar. Mas a gente cantava. O que era o intuito do coral? Cantar, apresentar. E era o que a gente fazia. O pessoal do Antenor era muito amigo da gente, como também a gente era muito amigo da sua família. Né? A Mara era muito chegada, a Sônia, o Sandro, que participou com a gente do coral. E teve outras pessoas também que ele testou, né? A Mara era vizinha, né? Ela já estava com a gente lá em casa o tempo todo, também adorava cantar, né? Ele ensinou a sua mãe, né, a Mara, ela aprendeu uma nota e tinha uma música que a gente tocava em apresentações na praça, e isso ela tocava. Ele passava o violão para ela, lembra disso, com uma nota ela tocava Serafim e Seus Filhos, né, que é linda a música. E ela ficava assim, honrada com aquilo, porque com uma nota ela conseguia tocar aquela música. Para a gente, né, foi muito importante essa convivência que teve com ele.
esses ensinamentos que ele passou para a gente de música, foi muito gratificante. Então, assim, a gente era uma turminha muito boa, vamos dizer assim, muito à frente do nosso tempo, para falar uma frase bonita. A gente era muito bom, a gente sabia fazer as coisas. Era uma turminha muito criativa, realmente. A gente sempre inventava alguma coisinha para fazer. O Joaquim era muito ocupado, né? Ele trabalhava demais, trabalhava fora daqui e às vezes não podia vir e a gente ficava cutucando, vamos fazer, vamos ensaiar e tal. E eu levava muito a sério, porque eu amo cantar. As pessoas naquela época que estavam dispostas a fazer isso, a gente ficava muito focado. A descontração, ela vem naturalmente da coisa. Você está cantando, você está feliz, está batendo palma, está feliz naturalmente. A música traz essa felicidade para a gente, natural. Então você foca naquilo que você está fazendo. E ele era focado em tudo que fazia. Era uma brincadeira, mas que depois ficou séria, mas a gente continuou se divertindo da mesma forma, foi muito bacana. Foi uma brincadeira muito gostosa de se viver. Então era por prazer também, sabe? Mais por prazer, né? De estarmos juntos, cantando, fazendo coisas, porque na época não tinha muito o que fazer numa cidade interior, né? E se as pessoas gostam do que você canta, do que você apresenta, aí você fecha todo o processo, né? É a sua alegria com a alegria do que está ouvindo. Então era assim, de alguma coisa, de uma brincadeira, tornou-se uma coisa séria. As apresentações, o respaldo que a gente teve do público era principalmente porque não chegou as pessoas tomarem muito conhecimento, não. Mas na igreja a gente era muito bem recebido. O pessoal ficava encantado. Depois de que o coral encerrou as atividades, de vez em quando a gente cantava na igreja. Assim, Natal. Né, o Contratempo gostava muito de cantar o Adeste Fidelis. O coral tinha uma música, principalmente que era a de igreja, e é o Adeste Fidelis. Né? Adeste Fidelis. Essa era uma música, assim, ícone. Ela tocava praticamente em todas as apresentações. Mas a Adeste Fidelis marcou muito por causa da minha família. A gente reunia em todo Natal lá em casa, a gente canta a Adeste Fidelis. Então essa marcou demais, sabe? Como que se desfez o coral, né? Como que ele foi, como ele chegou ao fim, eu não me lembro, né? Mas eu acredito que ele não teve assim, vamos parar por aqui. Foi uma coisa que foi se findando. Mais no finalzinho, a turma já foi dispersando, foi vindo outra, né? Sair para trabalhar, para estudar. Aí, nessa brincadeira, foi acabando também nisso, o doutor Joaquim mudou também de vez, né? Eu acredito, porque não teve assim um motivo, mas eu acho que a questão veio da morte da Neuza, que foi uma coisa muito forte lá em casa, né?
Aí afetava a Zezinha, a Joana, né? Que cantava, foi uma coisa muito, muito forte, e afetava os outros também, né? De forma mais indireta, que todo mundo era do grupo e todo mundo gostava muito da Neuza e todo mundo era amigo da gente. Então teve essa questão muito pesada. Então eu acredito que a gente deve ter ficado muito tempo sem tocar no assunto. E eu acho que depois o Joaquim mudou. E o coral só terminou porque o Joaquim foi embora. E se o Joaquim tivesse ficado aqui em Crucilândia, teria continuado. Eu acredito que o fator principal tenha sido a mudança do Joaquim. Foi para Belo Horizonte e pronto, nós ficamos sem o nosso professor. Mas eu teria mantido esse coral até hoje. Vontade de voltar, de reunir aquele grupo às vezes, né? Um dia, quem sabe, a gente consiga reunir e cantar uma música, nem que seja só a gente. É uma época boa. Eu costumo dizer todo dia que a cada momento a gente era feliz e não sabia, né? Isso daqui a uns anos a gente vai tornar a repetir. E é verdade, mas assim, era muito bom, tudo era muito novidade, né? Aquele grupo jovem, amigo, tem amizades até hoje, né? Assim, não de estar encontrando com frequência, mas ligando, encontrando, e quando encontra, a gente tem aquele carinho que tinha da época também, ele não acabou? São pessoas que a gente tem no coração, tem consideração até hoje, todos eles. São pessoas assim, né, que ficaram na vida da gente para sempre. Então eu tenho muita saudade e principalmente porque a gente tinha uma atividade muito séria na cidade. Isso era muito bom para todo mundo. Gratidão. Muita saudade. Tudo que rolou. Mas eu sinto saudade até hoje de sentar na praça e ficar até as madrugadas conversando, trocando ideia. As pessoas hoje normalmente às vezes não fazem isso, não tem tempo, a mídia social não deixa, né? Distancia um pouco. Os melhores anos da vida da gente, né? Juventude, não tem nem o que falar, a saudade é muito grande. Eu tenho muita saudade. Nisso aí eu sou saudosíssima, mas acho que um bom saudosismo, que vontade de fazer de novo, vontade de viver de novo aqui. Porque é uma saudade boa, né? Não é uma saudade que deixou tristeza, é uma saudade que deixou muita alegria e eu sinto falta disso. É uma bênção, né? Era maravilhoso. Hoje eu sinto muita saudade. Muita. Mas aí valeu a pena, né? Valeu a pena. Eu ainda canto para as meninas aqui de vez em quando, falo, olha, são músicas que a gente cantava, era um grupo muito bom e assim até hoje, né, a gente sente essa saudade. E músicas mesmo, que as minhas meninas pequenininhas eu cantava, até hoje elas lembram, né, elas falam, mãe, a música da Lu que eu cantava muito. Então a gente sente muito saudade. De gratidão por ter conhecido todo esse pessoal que todo mundo muito bacana, todo mundo muito amigo nessa época, era uma amizade muito mais sincera, era uma turminha muito bacana. E fica assim essa gratidão de poder ter convivido com todo mundo e uma saudade muito grande do nosso amigo central desse grupo aí. E eu não canto muito, mas a saudade é muito forte. Foi assim, eu era muito amiga da Mara e eu era muito com a Neuza, a gente tinha uma relação muito bacana. A Mara, o Joaquim, a Neuza, que foi a primeira que foi, né? A Neuza e a Joana. Então, assim, é uma recordação de muita saudade, de muita coisa boa. Já não são todas as pessoas que estão aqui, né? Tem a Mara, que foi, tem a Neuza, a Joana, o Joaquim, né? Então, assim, foi uma época muito feliz e que estávamos todos juntos, né? E que hoje
Já não tem essas pessoas conosco. Mas ao mesmo tempo também um sentimento de que a gente viveu muito intensamente, inclusive com essas pessoas. Nada foi de levinho, nada foi tudo muito sério, muito profundo, uma relação muito boa com todo mundo. Então foi muito bom. É uma saudade. A gente fala, que bom que a gente viveu isso. Que bom que a gente teve esse momento de se juntar, de fazer uma coisa que gostava. E assim, são pessoas também que acrescentou muito na vida da gente, todo mundo do grupo, tanto o doutor Joaquim quanto as pessoas do coral. E eu continuo cantando, até hoje eu continuo cantando e lembrando, né? Mas ao mesmo tempo dessa alegria que a gente teve a condição de viver isso. E que foi muito profundo, foi muito bom. Muito intenso, graças a Deus. Mas a gente continua cantando, sabe? A gente não parou. E eu acho que virou uma questão de honra cantar, porque a gente sente que, de certa maneira, a gente está fazendo homenagens. Passou mal em 2021, né? E finalzinho de março de 2021. Aí a minha filha já fazia medicina. Quando viu que ele estava com febre, já logo suspeitou de Covid e o levou para o hospital. E lá realmente deu positivo para Covid, ele ficou internado. E o meu filho do meio já tinha tido Covid em janeiro, né? Então ele pôde ficar com o pai no hospital. As outras visitas eram proibidas na época. Não cheguei a visitá-lo. Falávamos por mensagem, né? Por viva voz, tal, telefone. Eles falaram que ele tinha que ir para o CTI e ele, como médico, automaticamente ele sabia que ele ia ser entubado. Aí ele deixou várias recomendações, né? Para os meus filhos. A primeira dela, ele disse, fala com a sua mãe, as suas irmãs que eu vos amo. E por último, meu filho até estava chorando, ele contando, papai, para de falar, você está muito cansado. Ele falou, não, digita uma mensagem e manda, caso aconteça alguma coisa, manda para a família toda. Aí o Miguel digitou essa mensagem, só que ninguém sabia. Aí o Miguel não disse nada. Aí quando ele faleceu, nós fomos para o hospital, só que eu esqueci de levar os documentos. Fui em casa para buscar. Quando eu estou chegando no hospital, eu vi meu filho lá fora e meu telefone apitou com uma mensagem do Joaquim. Eu falei assim, meu Deus, Joaquim morreu, ele está mandando mensagem. Eu abri e era: as músicas da eternidade me chamam, graça e paz. Foi a última coisa que ele falou. Da Sônia. Parabéns para vocês, viu, do coral. O coral acabou de chegar uma mensagem aqui para mim, coral Contratempo. Né, Vanusa? O que você acha do coral, Vanusa? Participei do coral, mas não quer falar.
seu amor, Deus nos acompanhará. Vamos para o céu com mãos em mãos unidas, lado a lado com Jesus. Nós vamos para o céu cantar canções em coro, eu e você vamos lá. Joias somos nós da pedra angular, fazer o mundo ver quem é Jesus. Para erguer murais, colunas de palácios, lá nas mansões celestiais. Vamos para o céu com mãos em mãos unidas, lado a lado com Jesus. Nós vamos para o céu cantar canções em coro, eu e você vamos lá, lá nas mansões celestiais. Pode ir, a gente acompanha. Adeste, vida